nós temos que abrir o coração, preparando-nos através do louvor, do nosso espírito, da nossa alma, né, para ouvir a palavra do Senhor, porque é através da palavra que aumenta a nossa fé, é através da palavra que nós recebemos aquilo que o Senhor nosso Deus usa o teu servo, a tua serva, para falar através da sua palavra, transmitir a tua vontade, né? Vamos estar orando, convidando a nossa jovem, a irmã Maria Clara, né, para que está ministrando a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Colocamos de pé para fazer a oração e louvamos o nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor continue abençoando os teus servos que têm contribuído com a tua obra, que o Senhor possa derramar, Senhor, as tuas providências, porque a tua palavra diz, por causa da fé, o Senhor repreenderia o devorador, o cortador, o migrador e o destruidor, Pai, da finança do teu céu, que através desse gesto, que o Senhor possa estar abençoando, fortalecendo, curando cada um, Pai querido, pelo teu poder e pela tua glória. Pai querido, usa agora, Pai, a tua serva Maria Clara, que vai fazer o uso, Pai, da tribuna, Pai, para ministrar a tua palavra. Senhor, que ela venha falar, Pai, aquilo que o teu Espírito Santo revelou a ela, seja, Senhor, ela fel, seja mel, Pai, para que nós possamos aqui sair santificados, porque a tua palavra é santificação para a nossa vida. Então, nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha parar sobre essa jovem, Senhor, que está na tua casa, no teu caminho, Senhor da glória, com o teu coração aberto, Pai, para fazer a tua obra. Nós te pedimos, entregamos ela nas tuas mãos neste momento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ave Maria, já. Só da igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em João 5. Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água, porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Assim, o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que, havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Depois os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já
já está salvo. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Podemos aceitar. Aqui nessa passagem, nós sabemos, uma passagem conhecida do paralítico do tanque de Betesda. Sabemos que aquele homem estava ali naquele tanque, já havia 38 anos, enfermo. Sabemos que ali também havia outras pessoas que estavam enfermas, esperando o milagre acontecer, porque a Bíblia nos diz que o anjo descia de certo tempo naquele tanque e agitava a água. Creio eu que aquele anjo descia de ano em ano e agitava aquela água, e o primeiro que descia naquele lugar era curado. E aquele homem estava ali 38 anos, esperando talvez a ajuda de alguém, para que ele pudesse ser lançado dentro daquele tanque, para que ele fosse curado. Tanto quando Jesus chega e diz para ele se ele queria ficar são, ele responde ao Senhor que não tinha ninguém que o jogasse, lançasse ele sobre aquelas águas que eram agitadas. Aquele homem estava ali naquele tanque 38 anos, mas ele não deixou que a esperança dele morresse, porque ele acreditava que, mesmo que fosse difícil, mas em algum momento ele seria curado. Aquele homem poderia ter desistido de pular naquele tanque na primeira tentativa, na segunda, na terceira, quando ele viu que outras pessoas pulavam na frente dele e eram curados. Mas creio eu que aquele homem tinha dentro de si a esperança de que um dia ele seria curado, de que um dia ele levantaria daquele lugar e começaria a andar. A esperança daquele homem não tinha morrido, apesar de ter passado 38 anos, aquele homem ainda tinha sede no coração dele de ser curado. E nós também temos que ter essa esperança. Às vezes nós oramos, falamos com o Senhor, passa 1, 2, 3 anos e nós pensamos, o Senhor não está me vendo, o Senhor se esqueceu, eu tenho orado, tenho pedido, tenho clamado, mas o Senhor não tem me respondido. Nós temos que ter a esperança, porque aquele homem ele poderia ter desistido, ele poderia ter deixado aquele tanque, saído para fora, se tornado mendigo na porta daquela cidade, pedindo esmola, e poderia ter continuado do jeito que ele estava paralítico, mas aquele homem perseverou diante daquele tanque. Aquele homem continuou sentado ali, porque creio eu que aquele homem pensava, em algum dia, não importa qual dia seja, mas eu serei curado, eu levantarei sobre as minhas pernas, ficarei de pé e irei caminhar novamente. Aquele homem ficou 38 anos, 38 anos não são 38 dias. Será que nós aguentaríamos ficar 38 anos diante de um tanque, sabendo que outras pessoas se jogavam naquele tanque e eram curados? Será que nós importaríamos ficar naquele lugar, vendo outras pessoas alcançando o milagre, alcançando a bênção da cura, e a gente ali do mesmo jeito enfermo? Porque hoje em dia nós temos pressa, nós queremos que o Senhor, nós queremos orar hoje, queremos que o Senhor faça amanhã por nós, mas nós temos que ter a paciência de esperar no tempo certo do Senhor. Aquele homem não sabia qual era o dia que ele seria curado, mas ele ainda tinha a esperança dentro de si que um dia o Senhor iria curar. E naquele dia que aquele homem estava ali sentado naquele tanque, junto de outras pessoas que estavam enfermas, chegou Jesus, o dono da cura, o dono da vida, o dono da ressurreição, aquele que poderia curar aquele homem. Aquele homem não precisaria mais que um anjo descesse sobre aquele tanque e movimentasse aquelas águas, porque Jesus de Nazaré havia chegado naquele lugar para curar aquele homem. Havia outros enfermos ali, mas naquele dia era o dia daquele homem receber o milagre. Naquele dia era o dia daquele homem receber a cura. Não é diferente. Hoje é o dia de nós recebermos o nosso milagre. Hoje é o dia de nós irmos para a nossa casa com a nossa vitória nas nossas mãos, porque hoje o Senhor marcou este encontro aqui conosco para nos entregar a vitória, assim como marcou aquele encontro com aquele homem. E quando Jesus chega naquele lugar, vê aquele homem enfermo, e Jesus sabia que aquele homem estava há 38 anos enfermo. Às vezes nós estamos passando por situações difíceis, estamos passando por lutas. Às vezes nós oramos e falamos, Senhor, o Senhor não está vendo a luta que eu tenho enfrentado, o Senhor não está vendo a dor que eu estou sentindo, mas Jesus está vendo tudo. Assim como Ele sabe que você está passando por uma luta difícil, assim como Ele sabe que está doendo em você, Ele sente a sua dor. Porque quando Jesus chegou no velório do filho da viúva de Naim, aquela mulher já tinha perdido as suas esperanças, porque o seu marido já tinha morrido, e agora ela iria enterrar o seu único filho.
tristeza ao ver os outros enfermos se lançarem diante daquelas águas e ele não tinha possibilidade de se lançar. Mas Jesus queria mostrar para ele que não era para ele depender do homem, mas era para ele depender do Senhor. Nós devemos depender primeiramente do nosso Deus, porque a Bíblia nos diz que nós não devemos confiar em carro nem carruagem, mas devemos fazer menção do nome do Senhor. Nós devemos confiar no nosso Deus, porque Deus ele é aquele que pode nos curar, que pode libertar, que pode transformar e que pode salvar. Muitas vezes nós depositamos a nossa esperança, a nossa fé no outro. Pensamos que o outro vai nos ajudar, pensamos que o outro pode fazer por nós, mas há coisas que só nós podemos fazer em Deus. E aquele homem estava com a esperança de que alguém fosse ajudar, mas todo mundo estava preocupado em se ajudar a si próprio. Todos ali estavam enfermos e todos ali buscavam um único objetivo: serem curados. E eles não estavam se importando com aquele homem que estava ali há 38 anos. Com certeza, creio eu, tinha outros enfermos que também já estavam enfermos há mais de 20, 10, 30 anos naquele lugar também, esperando que as águas fossem agitadas. Então cada um ali estava procurando o seu próprio milagre, buscando a sua própria cura. E aquele homem estava confiando naqueles que estavam ali para que pudessem ajudá-lo e lançá-lo. Mas Jesus queria mostrar para ele que ele não precisava da ajuda do homem, mas que ele precisava somente de Jesus o Nazareno. Naquele momento que Jesus entrou naquele lugar e viu aquele homem ali que estava sentado, já enfermo há 38 anos, a Bíblia nos diz que Jesus sabia que ele estava naquele estado há 38 anos. E Jesus então lhe faz a pergunta: queres ficar sã? Assim como o Senhor disse àquele cego de Jericó: o que queres que eu te faça? Aquele cego de Jericó estava ali naquela porta daquela cidade. Creio eu que aquele homem ouviu falar de Jesus, porque aquele homem não poderia enxergar, mas ele ouviu falar de Jesus e ele colocou no coração dele naquele dia: hoje eu vou buscar a minha cura, hoje eu estou determinado a encontrar o Mestre, porque eu sei que o Mestre pode me curar, que eu sei que o Mestre pode me dar vista. E aquele homem ficou ali na porta daquele lugar, e Jesus passando ali naquele momento, aquele homem começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquela multidão repreendia aquele cego, dizendo para que ele se calasse, mas ele não se importou com o que a multidão estava dizendo. Se você nesta noite está clamando por algo na sua vida, não importa o que as pessoas estão dizendo, continue clamando ao Senhor, clame com força, clame com fé, porque uma hora o Mestre irá te ver, uma hora o Mestre irá te ouvir, ele vai mandar te chamar para que você possa receber o seu milagre. Aquele homem continuou clamando, ele não se importou com a multidão. Muitas vezes o inimigo usa as pessoas para nos dizer: para de clamar, para de incomodar o Senhor com essa situação. Você tem orado há tantos anos e nada muda. O Senhor já está cansado de ouvir essa mesma oração, mas não se importe com o que as pessoas lá fora estão dizendo. Continue clamando ao Senhor, porque Ele tem nos ouvido. Continuamos clamando ao Senhor, porque Ele tem nos escutado. E na hora certa Ele nos dará a vitória. Assim como aquele homem insistiu, aquele homem perseverou, aquele homem insistiu clamando ao Senhor. Não desista, continue insistindo, continue clamando. As pessoas vão querer mesmo nos parar no meio do caminho, dizer que a nossa oração não tem feito efeito, mas nós vamos continuar clamando, porque no momento certo o Senhor ouviu aquele cego, o Senhor parou diante daquela multidão, mandou chamar aquele homem, e aquele homem foi ao encontro do Senhor. Assim também será conosco. O Senhor nos ouvirá no tempo certo, irá nos mandar chamar e irá nos entregar a vitória nas nossas mãos. Assim o Senhor chegou para aquele homem e perguntou: o que queres que eu te faça? E aquele homem respondeu ao Senhor: Senhor, eu quero ter vista. Diferente do paralítico de Betesda, que quando o Senhor perguntou: queres ficar são? Ah, Senhor, mas eu já estou aqui há 38 anos nesse tanque. O anjo vem e movimenta as águas, não tem ninguém que possa me jogar. Jesus já sabia disso. Jesus não queria ouvir que ele estava ali há 38 anos, porque a Bíblia nos diz que quando Jesus encontra aquele homem, Jesus já sabia de tudo que aquele homem já estava
Se nós temos um propósito, saímos da nossa casa com aquele propósito no nosso coração, seja de cura, seja de libertação, seja de transformação, mas vamos vir para a casa do Senhor já com um propósito no nosso coração, porque aquela mulher foi curada primeiramente pela fé que ela tinha a certeza, e segundo pelo propósito que ela já saiu daquele lugar, a certeza de que ela receberia a cura. E quando Jesus olha para aquele homem, Jesus estava dizendo: eu sou a cura. Hoje eu cheguei aqui neste lugar para te curar. Jesus poderia ter curado todos aqueles que estavam ali naquele tanque, mas naquele dia o Senhor, Deus Todo-Poderoso, marcou aquele encontro entre Jesus e aquele homem, porque aquele dia era o dia daquele homem ser abençoado. O Senhor também tem marcado encontros conosco para nos abençoar, mas muitas vezes nós estamos desatentos à voz do Senhor e o Senhor passa e a bênção vai embora, porque nós não estamos atentos para ouvir e receber aquilo que o Senhor tem para nos dar. Aquele homem não conseguia enxergar, aquele homem não conseguia ver que ali na frente dele estava Jesus de Nazareno. Aquele homem achava que as circunstâncias em que ele estava, o tempo todo que ele estava naquele tanque, era maior do que aquele que estava ali para curar e transformar a vida dele. Jesus então chega para ele, diz para ele que ele levante, tome a cama dele naquele mesmo momento aquele homem se levantou e começou a andar. E aquele homem foi até os outros aonde estavam e perguntaram a ele quem era aquele homem que tinha dito para ele tomar o leito dele e andar. Ele não sabia quem era, ele não sabia que era Jesus, porque até aquele momento ele não tinha reconhecido que aquele homem que tinha curado ele era o Senhor Todo-Poderoso, porque as circunstâncias em que ele vivia, ele colocou na frente de Jesus, e as circunstâncias não deixaram ele reconhecer que Jesus era Cristo. Nós não podemos deixar que as circunstâncias das nossas vidas, as lutas, possam nos impedir de enxergar Jesus nas nossas vidas, porque o Senhor, Ele é maior do que qualquer barreira, do que qualquer tempestade, do que qualquer gigante que se levante contra as nossas vidas. O nosso Deus, Ele é maior, Ele é forte para destruir qualquer barreira que queira nos impedir de se achegar para mais perto dele. Nós não podemos ser como aquele homem que colocou as circunstâncias na frente de Jesus, mas nós temos que enxergar Jesus primeiro nas nossas vidas, independente das lutas que nós passamos, independente das circunstâncias que nós vivemos. Jesus sempre estará conosco. Jesus nunca vai abandonar o nosso barco. Jesus nunca vai deixar que nós navegamos sozinhos pelo mar, porque Ele sempre estará conosco, nem que Ele esteja na proa daquele barco, mas Ele sempre estará conosco para nos guiar aonde quer que nós. E aquele homem chegou ali naquela sinagoga e ele não sabia dizer quem era Jesus, mas depois ele teve a oportunidade de se encontrar com Jesus novamente. Deus concedeu que ele tivesse a oportunidade de novamente se encontrar com Jesus e reconhecer que aquele era o Filho de Deus. Mas Jesus também disse àquele homem: eis que já está ação, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Aquele homem estava daquela maneira enfermo há 38 anos, porque talvez no ano passado ele errou, ele pegou, ele se afastou dos caminhos do Senhor, e o Senhor permitiu que ele tivesse essa enfermidade para que ele pudesse se reconciliar com o Senhor, para que ele pudesse se consertar com o Senhor, porque o Senhor tem os meios dele de nos trazer para mais perto dele. Assim aquele homem errou, aquele homem pecou, mas Deus não se esqueceu daquele homem, porque Deus tinha um plano de salvação na vida daquele homem. Talvez o Senhor não tinha curado aquele homem antes, porque o Senhor sabia que se curasse aquele homem antes, ele não iria se consertar com o Senhor, ele não iria se reconciliar com Deus. Talvez ele seria curado, voltaria para as mesmas práticas erradas que ele estava no passado, e não era isso que Deus queria, porque Deus não quer perder nenhum de nós. A Bíblia nos diz que o Senhor não tem prazer nem na morte do ímpio, que dirá perder qualquer um de nós que estamos aqui nesta noite. O Senhor também não queria perder a alma daquele homem. Aquele homem tinha errado, aquele homem tinha pecado, mas o Senhor ainda estava olhando por ele, o Senhor ainda o amava. E naquele processo, creio eu, de 38 anos, naquele tempo foi só ele e Deus, mais ninguém. Por
consertar é todos os dias com o Senhor. Devemos pedir perdão todos os dias ao Senhor, porque todos os dias nós erramos, nós falhamos, mas o Senhor não nos deixa de amar por isso. O Senhor não nos deixa de olhar por nós, porque nós somos filhos do Senhor. Mas o Senhor quer que nós peçamos perdão ao Senhor dos nossos pecados, dos nossos erros, porque nós somos humanos, nós erramos, nós falhamos, mas Deus, ainda com a sua misericórdia infinita, nos dá a oportunidade de a todo tempo pedir perdão ao Senhor. E Ele nos perdoa, porque Ele nos ama, porque Ele é zeloso, Ele é cuidadoso conosco. Assim como foi zeloso e cuidadoso com aquele homem, Ele amava aquele homem, Ele amava aquele homem, porque o Senhor deu tempo a ele de se consertar com o Senhor. Aquele homem ficou 38 anos naquele tanque, não foi à toa, foi porque o Senhor tinha um propósito de salvar aquela alma. E para que, se fosse preciso, aquele homem ficar mais tempo naquele lugar, creio eu que o Senhor permitiria, porque o Senhor queria o conserto daquele homem para depois ele ser curado. Muitas vezes as pessoas oram ao Senhor, pedem uma bênção, pede algo, o Senhor entrega, depois viram as costas para o Senhor e abandonam o Senhor, porque o que eles queriam o Senhor já tinha dado. Então para eles não importa mais estar na casa do Senhor, porque o Senhor fez aquilo que é o desejo do coração dele. Mas não é isso que o Senhor quer. A nossa alma é muito mais importante do que as bênçãos, as curas, os milagres que o Senhor faz nas nossas vidas. Ele faz porque Ele nos ama, Ele é misericordioso e bondoso, mas a nossa alma importa muito mais. Às vezes o Senhor coloca pessoas no leito, ou então coloca uma enfermidade, mas não para a morte, mas para se consertar com o Senhor, para que um milagre possa acontecer na vida dele e ele possa enxergar que não foi a mão do homem que curou, mas foi a mão de Deus misericordiosa, amorosa com ele, que o curou e tirou ele daquele lugar. O Senhor disse àquele homem: você já está são, mas não peques mais para que não aconteça coisa pior. Aquele homem, naquele momento, ele deveria agora trilhar os caminhos do Senhor, para que não acontecesse coisa pior àquele homem, porque creio eu agora que o Senhor não teria mais misericórdia dele como teve. Não é diferente dos dias de hoje. O Senhor tem misericórdia de nós, mas se nós sempre estamos desviando e voltando, uma hora o Senhor nos deixará sozinhos, e aí nós somos presa fácil na mão do inimigo. Nós devemos estar sempre trilhando o caminho certo, que é do Senhor. Se o Senhor nos perdoou, vamos trilhar no caminho certo, que é o caminho de luz, que é o caminho de vitória, que é o caminho que irá nos levar ao céu, porque Jesus não morreu naquela cruz, não verteu o sangue dele à toa. Ele morreu naquela cruz, verteu o sangue dele, para que eu e você hoje tivéssemos o direito de morar no céu, morar na morada eterna junto com Ele. O Senhor nos fez, a Bíblia nos diz que o Senhor nos fez co-herdeiros de Jesus, que a honra maior do que essa de sermos co-herdeiros de Cristo. Nós, por nós mesmos, não merecemos, porque nós somos falhos, mas o Senhor nos ama tanto que Ele entregou o único Filho dele naquela cruz para perdoar os nossos pecados, para levar sobre si pecados que o Senhor não teve culpa, mas por amor de nós o Senhor levou todos os nossos pecados, todas as nossas dores, todas as nossas aflições sobre Ele, para que nós pudéssemos ter o direito de herdar o reino dos céus. Amém. Assim como aquele homem, o Senhor estava dizendo para ele: você também tem o direito de herdar o reino dos céus, mas para isso você não deve pecar mais, para que não te suceda coisa pior. Nós devemos estar sempre nos caminhos do Senhor, não porque coisas piores irão nos acontecer, mas devemos estar no caminho do Senhor por amor, porque o Senhor morreu naquela cruz por nós por amor. Então nós devemos servir ao Senhor por amor, não por obrigação, de estarmos aqui no porque isso não é amor, isso é obrigação de estarmos prestando obrigação ao homem, mas nós devemos estar cultuando o Senhor com amor, com carinho, com zelo, tratar da obra do Senhor com amor, com carinho, com zelo, porque o homem aqui da terra não precisa nos recompensar, mas nós tratando da obra do Senhor com amor, com zelo, o Senhor nos recompensará, o Senhor nos abençoará da forma certa, com aquela medida que nós
é perfeito. O Senhor não daria Isaac a Abraão, depois faria com que Abraão partisse, não. A promessa que Deus tinha feito na vida de Abraão, ela se cumpriu. Mas o Senhor queria que Abraão e Sara vissem a promessa crescer, a promessa andar, a promessa falar, a promessa se tornar um homem, porque o que Deus faz com nossas vidas é perfeito. Se Deus prometeu algo a você, não se desespere, não fique sem esperança, continue clamando como aquele servo de Jericó, porque uma hora, tenha certeza, creia e leve isto no seu coração, que uma hora o Senhor irá te ver, Ele irá te ouvir, irá te chamar e irá entregar a vitória nas tuas mãos. E aqueles que dizem para você não clamar, terão que ver a vitória de Deus sobre a sua vida. Eu agradeço a oportunidade. Que maravilha, né? Ouvir a palavra do Senhor, aqui com os olhos fechados, o Espírito Santo só alimentando a nossa alma, né? A perseverança, a paciência, né, Maria? E aguardar as bênçãos do Senhor. Que nós não venhamos desistir, mas sempre abundante, né? Que às vezes a adversidade faz que nós desistimos. Vem o desespero, o desânimo, a angústia, né? Mas o segredo não é desistir, é continuar. E aí o Senhor vai ver a nossa determinação. E Ele vê a nossa determinação na hora certa, o milagre virá. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Que o Senhor possa abençoar a Maria Cara com toda a rica de bênção, usando ela poderosamente, e que o Espírito Santo possa cada dia preencher, né, a vida dela. Então, através da palavra vem a fé, né? Agora é a hora que nós vamos colocar nossa fé em ação. Agora é aquele momento da oração, né? Porque, como Pedro diz, Senhor, sobre a tua palavra, nós vamos lá e vamos receber a vitória, né? Então, é através da palavra que agora vem a ação, né? Que você se coloca de pé, você que estiver enfermo, você que estiver doente, você que está sentindo alguma coisa, começa a clamar: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu quero convidar a diaconisa Creia para fazer esse clamor por você, esse clamor pela igreja, e colocando também a vida do pastor, da irmã Mônica, né, para que o Senhor possa sim estar operando maravilha na vida, né, de cada um de nós, né? Vamos orar, irmã Creia, essa oportunidade de clamar ao Senhor, de jogar por terra todas as barreiras, todo mal, todo espírito, né, ao contrário, que só vem do Espírito Santo para nos abençoar. Querido Deus, eterno Pai, nesta hora, Pai querido, te pedimos, meu Deus, abrimos o nosso coração também, meu Senhor amado, para orar e clamar, Senhor amado, porque quando clamamos, Deus querido, o Senhor se abre, quando nós clamamos, Deus responde, aleluia. Pai querido, nós te pedimos nesta hora, meu Deus, toma o nosso pastor nas tuas mãos, Pai querido, Pai eterno, Deus santo, toma a irmã Mônica também, meu Senhor amado, que ele chegue em segurança, meu Pai querido, Deus eterno. Pai, eu te peço também nesta hora, meu Deus, aqueles que não puderam vir esta noite, aleluia, mas que no próximo culto, Senhor amado, eles estejam aqui, Pai querido, também clamando, Senhor, comendo, meu Pai querido, daquilo que o Senhor tem para nós, meu Pai querido, nesta noite, Pai. Eu te peço nesta hora, Senhor amado, continue, Deus querido, derramando a tua glória sobre nós, meu Deus amado. Pai querido, nós recebemos nesta noite, Pai, a maravilhosa palavra,
Senhor, e todos aqueles que guardam a preciosa vida do Senhor, todos digam amém. Até aqui Nos ajudou, Senhor. se Deus é por nós, Quem será contra nós? as palmas do Senhor nesta noite. Obrigado, Jesus. Está terminado. Na próxima quinta estaremos aqui, no culto da família, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Vai em paz, que o Senhor possa entrar com você no seu lar, na sua casa, com todas as bênçãos do Senhor. Em nome